Olá, bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos à nossa oficina online, Caminhos do Piabiru, História, Arqueologia e Turismo. Sou Sidney Silvério, gestor deste projeto, representando a FADEC-UEM, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico da Universidade Estadual de Maringá. Então, nesta manhã, nós iremos tratar dessas três temáticas, História, Arqueologia e Turismo, com os nossos convidados, pesquisadores de História e Arqueologia, professor Lúcio, professor Ângelo e também o professor Arleto. Então, é uma satisfação muito grande a Fundação da Universidade Estadual de Maringá poder contribuir com este projeto na condição de gestora. Então, Caminhos do Piabiru é um projeto do governo do Estado que, com certeza, tem impactos positivos sobre o desenvolvimento do nosso Estado, na dimensão econômica, na dimensão social e também na dimensão ecológica. Então, existem várias etapas que serão implementadas até maio do ano que vem, e há uma participação efetiva dos 97 municípios envolvidos. E uma das atividades é essa oficina online de hoje. Então, mais uma vez, eu quero dar as boas-vindas a todos e todas, e convidar a Ana Vargas, que representa a Secretaria de Turismo, para a sua saudação e considerações iniciais. Bom dia, Ana, bem-vinda. Bom, gente, bom dia a todas e todos. É uma alegria para nós estarmos reunidos mais uma vez aí para falar desse projeto tão inspirador, né, que é o Caminhos do Piabiru. A gente sabe que esse projeto, ele conecta a gente não só a partir de uma forma, né, de se fazer turismo, mas a partir de encontros, saberes e promoção do desenvolvimento. Eu sempre digo que é um projeto bastante audacioso do governo do estado, né, pensar em desenvolver uma trilha que conecta o Paraná de leste a oeste, mas ele é muito mais do que isso, né? A gente resgatar o passado, viver o presente aí a partir dessa história desse caminho milenar. E quando a gente fala do Piabiru, a gente está falando aí de trilhas, mas a gente está falando de cultura, de identidade, de pertencimento, né? De conexão de paisagem, de bem-estar, de saúde. E aí, em nome da Secretaria de Estado do Turismo, né, da qual eu faço parte na coordenação aí do projeto, mas também da Secretaria de Planejamento, da Paraná Projetos, eu agradeço a equipe da FADEC que teve a iniciativa de fazer essa oficina online. Estou vendo que tem mais de 150 pessoas, então acho que vai ser um dia bastante produtivo. Agradeço sempre também a equipe, minha equipe da CETU, da Coordenação de Gestão e Sustentabilidade, que fala aí com vocês, com todos os municípios, né, orienta a todos aí nos processos, orienta, cobra, né, e hoje a gente vai ter essa oportunidade aí de mergulhar na história, na arqueologia, né, nessa força simbólica dos caminhos do Piabiru. Então, essa oficina é mais uma etapa desse nosso percurso, né, como parte aí de uma construção, da construção desse projeto, e o que eu desejo é que essa história nos inspire, né, porque essa caminhada a gente tem que fazer de forma firme, com um propósito comum, coletivo, colaborativo, porque é só assim que o projeto Caminhos do Piabiru vai se tornar uma prática, né, e uma realidade. Então, eu desejo a todos uma oficina inspiradora e que a história faça parte aí da construção dessa rota turística Caminhos do Piabiru. Obrigada, Lu, obrigada a toda a equipe da FADEC e toda a equipe aí do governo do estado. Obrigada, Ana. Então, pessoal, a gente quis dar uma pincelada hoje nessa história, né? Quem conhece, quem sabe um pouquinho da história dos Caminhos do Piabiru, acho que logo se apaixona. Como a Ana falou, é uma história, né, que conecta o estado todo, então a gente quer mostrar para vocês, né, fazer que a gente transcenda essa história além do âmbito acadêmico e do âmbito do estudantil. Vamos mostrar um pouquinho, a gente está com 3 nomes, grandes nomes aí, mestres, que podem contar um pouco dessa história.
Hoje vai ser mais uma pincelada da história no estado como um todo, mas durante as oficinas que a gente vai fazer em cada uma das regiões, a gente vai trazer mais especificamente um pouco dessa história. Eu acho muito importante, né, a gente trabalhar com isso, que a gente vai falar de uma rota turística, e o turismo, como a gente sabe, a gente tem que contar uma boa história para o turista, né? Cada vez mais os turistas querem essa experiência. Volto a falar para vocês, tem um áudio ligado, gente, Francisca, tá ligado o áudio. Para vocês assinarem a lista de presença para a gente. As dúvidas, eu vou pedindo para vocês colocarem no chat, porque vão ser 3 palestrantes, então a dúvida que alguém tenha agora no início pode ser respondida na sequência. As dúvidas que não forem respondidas durante as palestras, a gente vai abrir no final, então podem ir colocando no chat. Essa oficina também está gravada, ela vai ser disponibilizada para vocês depois, na sequência, quem quiser pode pedir também junto à Secretaria de Turismo, e nós estamos todos à disposição. Eu não me apresentei, né? Meu nome é Luciane, eu sou turismóloga, eu estou coordenando o projeto, o plano de implementação pela FADEC. A FADEC é a consultoria, né, que foi contratada pelo Estado para esse plano de implementação. Éder, se puder colocar lá no nosso slide da equipe. Eu vou falar um pouquinho, né, da nossa equipe. Na nossa equipe tem, além dos 3 professores que vão apresentar hoje, que são da história, da arqueologia, nós temos uma equipe multidisciplinar, então, à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham nessas áreas que a gente está disponível, vocês podem entrar em contato com a gente. Coloquei aqui alguns nomes, se vocês quiserem, depois também a gente vai disponibilizar a apresentação para vocês. E falar um pouquinho, pode passar, Éder, e falar um pouquinho das etapas, né? Todo mundo está ansioso por essas etapas, as próximas etapas. Então, essa é só uma primeira etapa, né? Que a gente vai falar sobre a história e a arqueologia. Mas a FADEC vai fazer várias entregas ao longo deste ano. Então, eu coloquei aqui elas, o diagnóstico e o prognóstico da rota turística Caminhos do Piabiru, as oficinas de mapeamento dos traçados e oficinas operacionais. As oficinas do mapeamento dos traçados a gente já está fechando, a gente vai dar início nelas agora no final de julho. Luciana. Oi, alguém está me chamando? Não. Vai ter ações e qualificação online. Além dessa, hoje que a gente está falando de história, a gente está mapeando uma série de assuntos e que podem ajudar vocês nessa construção. Então, ao longo desse ano, a gente vai trazer mais momentos como esse online. Até ali no fórum... Que barulho é esse, Luciana? A gente vai pedir novamente para deixar no mudo o microfone de todo mundo, pessoal. Então, ao longo desse ano, a gente vai trazer outras oficinas que sejam de interesse de vocês. Ali no Forms da Presença, até a gente solicitou, né, que vocês deem essas ideias de temas que a gente possa tratar. Voltando aqui, a gente vai realizar a análise dos mapeamentos, as visitas técnicas no município, as visitas técnicas de campo, né, que após os municípios mandarem para a gente o mapeamento das trilhas, a gente vai fazer essas visitas. Relatório de áreas críticas, né, onde que pode passar, onde melhor pode ser que a gente passe a trilha, onde que a gente não pode passar. A gente vai realizar também a entrega de um site, o aplicativo com trilhas georreferenciadas, um plano funcional e projeto executivo de sinalização, a ficha completa da trilha, mapa ilustrativo, plano de ação por região turística e o plano de comunicação e marketing. Então, são diversas etapas de várias entregas que a gente vai fazer, mas para isso a gente está solicitando... Gente, desliga o microfone. Para isso, a gente está solicitando o apoio de todos, o apoio dos municípios e das IGRs, para entregar os dados para a gente melhor construir. Então, o pessoal está já perguntando... Roberto, por favor, vamos manter o respeito, Roberto. Olha, por algum motivo abriu sem eu perceber, não foi falta de respeito, tá? Foi o que eu não vi mesmo. Então, pessoal, para dar continuidade. O certificado, a gente precisa que o pessoal assine a lista de presença. O Leonardo, acho que já vai colocar daqui a pouquinho no chat. Então, a gente vai reforçando para vocês falar... fugiu a palavra, para vocês inscreverem o formulário.
Agora a gente vai passar já para o Arleto é nosso historiador, pode passar ali, Éder, no currículo do Arleto. O Arleto é geógrafo e historiador, mestre em História pela Universidade Estadual do Maringá, com a dissertação do Caminhos do Piabiru, História e Memória, tem doutorando em Arqueologia e Antropologia pela Universidade Federal do Paraná, está fazendo o mapeamento dos caminhos do Piabiru no norte do estado, articulando arqueologia, turismo e sustentabilidade. Então, vou passar agora a palavra para Arleto. Obrigada, pessoal. Aproveitem a oficina. Bom, pessoal, vamos retomar aqui, tá? Vida que segue, e vamos falar sobre os caminhos de Piabiru. Como eu ia dizendo, são 7 questões que, nessa caminhada, redundância à parte, eu sempre ouvi essas perguntas. Então, eu separei essas 7 para dar esse alimento didático e líquido. Depois do professor Lúcio e o professor Ângelo complemento. Primeira pergunta que eu sempre ouvi, afinal, o que são esses caminhos e como eram? Os caminhos de Piabiru compõem uma rede de trilhas, né, que cortam principalmente o sul da América do Sul e principalmente o estado do Paraná. Se vocês observarem no mapa, o estado do Paraná tem o litoral mais recuado do Brasil. Então, um acesso mais fácil por terra para chegar até o oeste e o centro da América do Sul. Segundo a professora Cláudia Inês Parelada, é um caminho cheio de conflitos, também cheio de muito sangue, né? Pelas andanças nesses caminhos. Segundo o padre Antônio Ruiz de Montoya, em seu livro A Conquista Espiritual, de 1639, ele descreve um caminho como tendo 8 palmos de largura, né? Cerca de 1,60 m no meio da mata, e em alguns lugares com 40 centímetros de profundidade. Em alguns lugares, esse caminho era empedrado, né? De alguma forma. Nos lugares mais molhado, chaco, banhado, haviam estacas, né? Marcando esse caminho, além de outras sinalizações. E principalmente a grama. A grama servia de sinalização a este caminho, né? Dentro da mata, principalmente pelo fenômeno da alelopatia, né? A mata não engolia esse caminho, ele ficava sinalizado. Então, o que são esses caminhos e como eram? Uma rede de trilhas que cortava o sul, a América do Sul, principalmente o Paraná, e era, em grande parte sul, era gramado em alguns lugares. Aí vem a segunda pergunta: quem construiu esses caminhos? Não sabemos. Calculando que temos aqui de 10 a 13 mil anos pessoas andando aqui no Paraná, vamos usar o Paraná, né? A gente não tem um mapeamento dessas pessoas, esses povos antigos. Mas temos que calcular que nessa época nós tínhamos os tatus gigantes, a megafauna, né? Era uma área mais fria e depois foi esquentando. E com esse aquecimento dessa temperatura, os povos indígenas, tal como conhecemos hoje, Tupi-Guarani, Gesso, foram descendo e chegando ao Paraná, principalmente os Guarani, há cerca de 2,5 a 3 mil anos. E eles utilizaram este caminho daí. Então, quem construiu? Não sabemos. 3. Para que serviu essa rede de trilhas? Principalmente para a interligação entre os povos, obviamente. As idas e vindas, as visitas, principalmente da grande nação Guarani. Lembrando que a territorialidade, principalmente indígena, é diferente da nossa, dos nossos limites, né? E também tem a parte espiritual. Alcançar um estágio de abstração caminhando pelos caminhos de Piabiru, principalmente para alcançar a chamada Terra Sem Mal. Podia ficar no Oceano Pacífico, no Atlântico, enfim. Um lugar que não havia pranto nem dores. E que muitas vezes nós fazemos esse caminho, com a endorfina entrando no corpo, com o caminhar e a mente clareia. Então, tinha a função, principalmente, de material de caminhar, interligação, óbvia, e tinha também a função espiritual, e também tinha a função bélica também, né? E mais para frente a gente vai falar. E quem utilizou esses caminhos ao longo do tempo? Primeiramente, não sabemos, tá? É o que eu falei agora há pouco, 10 mil anos, a gente não sabe exatamente quem andou por aqui, mas já temos daí os registros dos povos antigos, principalmente os Guarani, os Caigangue, Retá, andando por aqui pelo estado do Paraná. A partir da invasão europeia de 1500, nós temos a chegada dos europeus, portugueses, espanhóis, aventureiros, caminhando nesse caminho, redundância à parte, tá? Então, nós temos povos antigos que não conhecemos, os povos indígenas, temos europeus, e daí vem os bandeirantes, tá? A captura dos indígenas, e também os jesuítas. A coroa, a Europa fazendo a conquista material, e os jesuítas tentando fazer a conquista espiritual. Então, esses caminhos foram sempre andados por alguém com algum interesse, principalmente na colonização moderna, agora nas construções das cidades, tal como conhecemos hoje. E por onde passavam esses caminhos no Paraná?
O Reinhard Mack tem um mapa muito interessante que ele traça vindo do litoral do Paraná, Campos Gerais, Pitanga, passa ali em Nova Cantu e vai para Guaíra. E ele também traçou o caminhar de Ulrich Schimmel, que vem ali do sudoeste do Paraná, lindo-oeste, passa para a região de Campo Mourão, Piabiru, sobe o rio Pirapó até Jardim Olinda. Ou seja, nós temos um mapa do Mack em X, tá? Um caminho que vai de leste a oeste ou oeste a leste, de norte a sul ou sul a norte. Eu sempre defendo, até na minha dissertação, que a gente ouve muito. Havia um caminho principal e um caminho secundário. Mas daí eu pergunto, principal para quem? Para os europeus, que queriam adentrar o continente, as minas de pratas ou alcançar as terras mais longínquas. Para o indígena, os povos que viviam aqui antigos, o caminho principal era o caminho que ele usava para levar a algum lugar. Então, esse X do Reinhard Mack está tudo certo, mas nós temos, nesse X, uma malha de caminhos que estamos estudando para descobrir por onde passava. E há várias possibilidades desses caminhos, tá bom? Desta malha. E a pergunta 6, se esses caminhos cortavam o Paraná, cadê eles? Porque nós não vemos. Aí vem a ação humana, antrópica, principalmente a construção das cidades, a pecuária. Tanto que na minha dissertação de mestrado, e os pesquisadores, as matas ciliares e as reservas são um campo de laboratório, né? Porque a pecuária, a agricultura, foi remexendo a terra e apagando esses caminhos. E nós temos hoje muito desses caminhos embaixo de rodovias, de ferrovias, de hidrelétricas, e por isso que a gente não vê esses caminhos. Então é um trabalho constante para identificar e mapear esses caminhos, tá bom? E a pergunta 7, quais vestígios comprovam a sua existência? Aí entra a questão da arqueologia. Nós temos muitos sítios arqueológicos que, através desses sítios, podemos construir um mapeamento desses caminhos. Lembrando que esse sítio arqueológico pode ter sobreposição de populações através dos anos, tá? Mas através desses sítios arqueológicos, da arqueologia, podemos ter um bom indício por onde passavam esses caminhos. Temos também a historiografia, né? Os documentos, principalmente os documentos europeus. E também tem a fala do indígena, embora há um silenciamento por parte deles, isso é normal, né? Historicamente, esse silenciamento, e também a história oral das pessoas mais antigas que moravam nessas regiões e falavam que aqui passava um tal caminho, aqui o outro. Em tese, pessoal, são essas 7 perguntas, e tem algumas considerações rápidas. Muitas pessoas me perguntam, Arleto, caminho no singular de Piabiru? Caminhos de Piabiru no plural? Caminho do Piabiru, caminho de Piabiru? Aí vai de cada autor, eu uso no plural caminhos, porque era uma malha, uma rede de caminhos, né? E a gente está tentando mapear. O do Piabiru, tá certo? Eu utilizo o D dá sentimento de pertencimento, de nós, do outro, no caminho que para ser nosso. Hoje também, depois de anos, o governo do estado do Paraná colocou os caminhos de Piabiru no currículo escolar, de forma mais profunda. Então, nós estamos tirando desse apagamento histórico escolar os caminhos de Piabiru para vir à tona nas escolas. Então, só respondendo as 7 perguntas rapidamente. 1. O que são e como eram esses caminhos? Uma rede de trilha que cortava todo o sul da América do Sul, principalmente, e o Paraná. Montoya fala que era um caminho mais ou menos de 1,60 m, com 40 centímetros de profundidade, coberto de grama. Quem construiu? Não sabemos. Para que serviu? Movimentação dos povos antigos, tá? A função espiritual e também para a função bélica, as guerras. Quem utilizou esses caminhos? Povos antigos que não conhecemos, essa é a pergunta. Guarani, Caigangue, enfim. E, a partir de 1500, os europeus, jesuítas, bandeirantes e, recentemente, a formação da cidade, principalmente no estado do Paraná. E por onde passava no Paraná, temos o mapa do Reinhard Mack, né, que é um X, norte a sul, leste a oeste, oeste a leste, enfim. Mas, dentro desse X, tem vários caminhos por todo o estado do Paraná. E porque não vemos hoje, ação humana, principalmente, né, e os vestígios arqueológicos e a fala oral das pessoas mais antigas. O caminho de Piabiru é um desafio muito grande, tá? Estamos mapeando ele. A gente sempre orienta as cidades que peguem os mapas antigos da cidade, percebam por onde passavam as estradas antigas. Necessariamente não quer dizer que seja parte dos caminhos de Piabiru, mas já é um indício, tá? Para você poder mapear.
Vamos conseguir mapear todo? Não. Turisticamente, vamos conseguir usar ele todo? Não. Justamente porque rodovias, hidrelétricas, territórios privados, mas podemos fazer rotas paralelas e simbólicas. Este é a introdução dos caminhos de Piabiru, e agora eu passo para o professor Lúcio Tadeu Mota para dar continuidade a essa aula. Obrigado, Arleto. A gente vai só posicionar o professor Lúcio aqui, e na sequência ele começa a fala. Beleza. Então, vamos fazendo uma breve apresentação do professor Lúcio. O professor Lúcio Mota é graduado em Sociologia e Política pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, com mestrado em Ciências Sociais e Antropologia pela PUC de São Paulo, doutorado em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, com estágios de pós-doutorado em Antropologia Social no Museu Nacional do Rio de Janeiro e Arqueologia no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Atualmente, ele é professor no Departamento de História da Universidade de Maringá, um dos fundadores e hoje coordenador do Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etnohistória da UEM, onde desenvolve estudos e pesquisas nas áreas de antropologia, arqueologia e história indígena relacionadas aos povos originários no sul do Brasil. É um pequeno currículo do nosso professor que vai conversar com vocês agora, pessoal. Bom dia. Obrigado, Luciano, pela apresentação, obrigado pelos colegas, né, da FADEC, essa oportunidade de conversarmos com vocês aqui um pouquinho sobre o caminho do Piabiru. Né? Eu vou fazer uma apresentação tentando responder algumas daquelas questões que o Arleto colocou. É uma explanação rápida e, assim, sem aprofundar, mas trazendo alguns dados para que a gente possa compreender bem essa ocupação antiga dos povos originários aqui no que é hoje o estado do Paraná. Os dados arqueológicos mostram para a gente que tem uma ocupação humana aqui. A datação mais antiga que a gente tem agora está chegando a 13.500 anos aqui no Vale do Rio Ivaí. Mas tem datações de 9.000 anos em outros locais. Conforme o tempo vai passando, né, essas datas vão recuando mais ainda. Então, o que a arqueologia nos mostra é o seguinte, houve uma ocupação de povos originais aqui no Paraná, que eles chamam de pré-ceramista, populações que não tinham agricultura e nem tinham artefatos cerâmicos, tá? Então, eles classificam isso por tradições. Tradição Humaitá, ao longo dos rios maiores, né, das florestas, com esse tipo de ferramentas, líticas, tá? Esse vermelho aí. Nas áreas mais altas, né, nos ambientes abertos, de terra alta, o que eles chamam de tradição umbu, com pontas de projéteis, e, no litoral, o sambaqui. Né? O sambaqui tem no litoral do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, vai até Rio de Janeiro, com outros tipos de artefatos, né, encontrados nesses sambaquis. Tá? Então, é uma ocupação mais antiga ainda. A partir de uns 2.000 e poucos anos antes do presente, começam a chegar aqui o que se chama das populações indígenas históricas, que estão aqui até hoje. Estão no Paraná, estão em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? E aí, a gente já conhece bastante dessas populações, porque tem todo um trabalho, né, antropológico sobre essas populações, que são os falantes de línguas do tronco linguístico tupi, que são os Guarani e o Xetá, e falantes de línguas do tronco linguístico G, que, no caso, os Caingangue e o Xoclen. Essa população pré-cerâmica,
que existia há bastante tempo, elas acabam sendo incorporadas nessas populações aí históricas. Por que nós temos esse marcador aí de 2.000, 2.500 anos antes do presente? Porque é um marcador cerâmico. Então, essas populações que já produzem cerâmicas e praticam algum tipo de agricultura. Cultivam milho, cultivam abóbora, mandioca, feijão, vários tipos de plantas. Essa população histórica, né, é a população que vai ser encontrada aqui quando chegam aqui no sul do Brasil os europeus. A explicação que tem aqui para essa população, no caso dos Guarani, vocês estão vendo um mapa do Brasil aí no lado esquerdo, né? A informação que nós temos é que é uma migração dessa população de algum lugar do Brasil, onde é Rondônia, mais ou menos, descendo o rio Paraguai, e vão ocupando depois as bacias dos rios Paraná e todos os seus afluentes, né? E também vão até a bacia do Rio da Prata e começam a ocupar o litoral do Brasil, né? No mapa mais à direita, né, a gente vê aí a expansão dessa população aqui nessa região onde nós estamos, né? Rio Paraná, descendo o Rio Paraná, subindo o Rio Paraná e entrando aí nos afluentes, desde o Rio Tietê, Paranapanema, Ivaí, Iguaçu, Uruguai, e também a ocupação pelo litoral. Então, é fácil, né, de a gente entender isso, porque quando os europeus chegam no litoral do Paraná ou de Santa Catarina, eles vão encontrar falantes. Eles vão encontrar populações falantes do Guarani, de línguas Guarani. E quando vou pedir para a Shirley Góes está com o áudio ligado, se puder desligar, Shirley. E quando eles sobem a bacia do Rio da Prata e vão fundar Assunção, no Paraguai, em 1536, eles encontraram lá também, no Rio do Paraguai, falantes de Guarani. O mapa que está logo abaixo, no mapa do Brasil, está vendo a interferência, então. Então, estão me ouvindo? Ok. A gente pode perceber, então, aí no mapa, logo abaixo do mapa do Brasil, o mapa, né, do Paraná, Santa Catarina, cheio de pontinhos pretos. Esses são os sítios arqueológicos, né, os dados arqueológicos. No Paraná, hoje, ultrapassa 2.000 sítios arqueológicos aqui existentes só no estado do Paraná, né? Um trabalho que começou lá nos anos 50 pelos arqueólogos, né, da Universidade Federal do Paraná, e teve essa continuidade, continua até hoje, né? Os vestígios que nós encontramos, né, da cultura material guarani está espalhado por toda essa região, né? Os utensílios, né, os objetos feitos de cerâmica. São vários tipos de vasilhas, são cachimbos, também tem vestígios de casas, como vocês podem ver aí, né, uma casa lá no Rio Tibagi, desenhada pelo engenheiro Franz Keller. Então, esses são os dados que provam a existência dessas populações aqui no Paraná e que indicam os locais que eles habitavam. E isso aí vai, a cada tempo que passa, vai aumentando essa quantidade de sítios, né? Também a toponímia, e aí mostra a ocupação dos gêneros, no caso dos caigangue, que vão entrar não pelos rios, mas vão descer por essa região do sul do estado de São Paulo, né?
vão entrar nos Campos Gerais, onde é Ponta Grossa hoje, Castro, e vão ocupando as áreas de campos com os pinheiros, com as araucárias. Todas essas áreas amarelas, elas têm uma nominação Caigangue, que mostra que eles estiveram ocupando esses locais. E se nós formos hoje também verificar onde estão as terras indígenas, né, nós vamos encontrar a população guarani na costa oeste, no Vale do Rio Paraná e no litoral. E algumas terras indígenas, né, territórios indígenas, no Vale do Rio, no Vale dos Rios, Iguaçu, no caso, Rio da Areia, e também no norte do Paraná. Então, isso mostra então, esse processo de ocupação dessas populações que vão deixando os vestígios delas aí ao longo da sua ocupação. A gente fez aqui, esses dados arqueológicos nos permitem fazer alguns exercícios, né? A gente fez um pequeno exercício aqui mostrando o município de Maringá e o município de Doutor Camargo, né? Onde estão os sítios arqueológicos nesses municípios. Então, onde está esse triângulo vermelho é um sítio que tem material cerâmico, né? Que mostra essa ocupação mais recente, a população Guarani e os G, Caigangue. Então, a gente consegue verificar, né, que eles estão ocupando o rio Ivaí, são bastante sítios ali em Doutor Camargo, no rio Ivaí, e depois a gente consegue perceber também, subindo os pequenos afluentes do Ivaí, a ocupação e a presença de material cerâmico, né, nos divisores de água, no caso aqui, Maringá, né, onde é um divisor de água do rio Ivaí e do rio Pirapó, e depois nós vemos também, né, o número 21 já está ainda na bacia do rio Ivaí, mas quando a gente chega nas vertentes do rio Pirapó, nós vamos encontrar também sítios lá, né, na bacia do Pirapó. Então, é um possível dado que a gente pode utilizar depois, quando nós formos fazer um trabalho mais detalhado para cada município. E aí, né, a gente pode utilizar também algumas informações como essa para a gente ajudar na formação aí, no traçado das trilhas que o Arleto colocou. Tá? Esse aqui é um pequeno exercício para 2 municípios aqui. Bom, a partir de 1500, então, começa a ver isso que Arleto colocou. Os viajantes cruzando o estado do Paraná, do litoral, para o interior, para chegar em Assunção, e de Assunção chegar nas minas de prata do Peru, ou então viajantes voltando do Paraná, do Paraguai, né, de Assunção, para pegar navios em Santos, São Vicente, para ir de volta para a Europa. Eu coloquei esse quadro aí, né, 1525, é uma primeira informação que nós temos do Aleixo Garcia. E isso continua até as bandeiras, né, de Raposo Tavares, em 1648. São vários viajantes que estão circulando nessas trilhas que nós chamamos hoje de Caminho do Piabiru ou Caminho de São Tomé, aí tem várias nominações, né? Todos esses viajantes, quase todos, deixaram alguma informação escrita, algum relato escrito, né? Nós vamos mostrar aqui para vocês, né, uma primeira informação escrita é essa relação de naufrágios e comentários do Dom Álvar Nunes Cabeça de Vaca, que foi, né, o governador do Paraguai lá em 1542, ficou alguns anos lá como governador. E ele escreve um relato que chama-se Comentários, mostrando a viagem dele de Santa Catarina, atravessando o Paraná e chegando em Foz do Iguaçu, e de lá até Assunção. Então, nós temos 2 pontos aí, 3 pontos, aliás, né, que mostram um pouco essa trajetória do Cabeça de Vaca, por
por essas trilhas indígenas, tá? No rio Itapucu, Santa Catarina, depois entrando no Paraná, atravessando o Rio Iguaçu, e aí ele dá uma coordenada de 24,5 graus, que seria algum ponto aí em Manoel Ribas, ou Pitanga, ou algum município ali em volta, né, por onde ele está passando, e depois a trilha que ele está seguindo, ali ele vai vir, quando ele está no rio Tibagi, atravessando o rio Tibagi, vem um Guarani do Paraguai para fazer o guia para ele, um índio chamado Miguel, que vai fazer ser o guia dele até chegar em Foz do Iguaçu e depois até Assunção. Então, nós temos 3 pontos, né? O rio Itapucu, lá em Santa Catarina, onde ele entra, essa posição de coordenada de 24,5 graus, e a travessia dele no rio Paraná, na região de Foz do Iguaçu. Tá? Então, essa é a primeira informação que nós temos por escrito. Depois, um soldado que vem com ele, que é o Ulrich Schmidl, vai fazer a viagem de volta e vai publicar também um livro dessa viagem dele do Rio da Prata até São Vicente, em São Paulo. Isso ele faz em 1554. Ele está voltando a pé, né? Isso que o Arleto falou é o que o professor Reinhard Mack trabalha no mapa dele, utilizando as informações deixadas por esse soldado chamado Ulrich Schmidl. Tá? Alguns anos depois, começa então a transitar por essa região os padres jesuítas. E aí, tem toda a documentação que os padres jesuítas vão começar a produzir. Vocês podem conseguir isso, está na internet, todos esses livros aí que eu estou mostrando para vocês estão na internet, tá? Só procurar e baixar. O Montoya vai escrever um livro chamado Conquista Espiritual, e os outros jesuítas que estão acompanhando o padre Antônio Ruiz de Montoya vão deixar várias cartas que o Jaime Cortesão organiza nesse livro chamado Jesuítas e Bandeirantes no Guairá. Está mostrando por onde eles andavam, de onde eles seguiam, quem as populações que eles estavam conversando. Aí, no caso, estão todos Guarani, mas no final das reduções jesuíticas, eles vão encontrar os povos G, na região do Rio Piquiri. Então, essas informações aí, né, desde 1542, que é o relato do Cabeça de Vaca, até 1630, que são o relato dos jesuítas, é que vão nos dar essas informações sobre esses caminhos e por onde que esses Guarani guiavam os padres jesuítas para fundar as reduções ou para visitar as aldeias Guarani. Né? Então, tem bastante informação gerada aí. Eu coloquei esses 3 autores, mas tem mais autores, tem mais documentos que falam disso. Tá? Também eles geraram um mapa. Então, isso aí é um mapa da região, né? Vulgo Paraguai, de 1647. Foi ofertado ao padre jesuíta Vicente Garrafa. Então, está mostrando São Paulo, acho que dá para vocês enxergarem, né? A cidade de São Paulo, São Vicente, e depois aqui toda a região aqui do Paraná, o chamado Guaíra, né, o rio Tibagi, o rio Ivaí. E aí está mostrando a localização já das reduções. As reduções tinham sido já invadidas, né, e não existiam mais em 1647, mas está mostrando um pouco aí a localização delas. Aí o pessoal que estuda, né, que vai estudar os caminhos do Piabiru,
Tem muitos estudos feitos no Brasil, feitos na Argentina, feitos no Paraguai. Aqui eu estou mostrando um mapa que seria o Guairá, né, escrito aí pelo Ramon Cardoso, um historiador argentino, antiga província do Guairá, em Vila Rica, e dá para a gente enxergar aqui o caminho do Cabeça de Vaca, né, que é essa linha pontilhada, né, que sai lá de Santa Catarina, atravessa o Paraná, né, passa por essa região que eu falei e chega até o Rio Iguaçu e dali eles rumam para Assunção. Mas tem outros caminhos também, né, essa linha mais pontilhada, com pequenas cruzes aí, que é a rota do Hernando de Trejos, que vai seguir também, mas ele vai em direção a Guaíra, tá? Passando por Vila Rica, aqui em Fênix, a segunda Vila Rica, passa pela primeira Vila Rica e vai para a Cidade Real, uma cidade espanhola, lá onde é Terra Roxa hoje, né? Então, é isso que o Areto falou, tem esses caminhos todos, com esses ramais, tem os ramais ligando o norte, né? Por exemplo, ligando Vila Rica até a redução de Loreto, lá no Rio Paranapanema. Então, aí tem vários ramais desse caminho, tá? Aí as reduções todas, né, e onde elas estão, nós temos a localização de 2 ou 3 dessas reduções. E aí o relato do padre Ruiz de Montoya. Tá? Ele escreve em Conquista Espiritual, Caminho 22, né? Ele falando aí, tá? O Éder, deu um probleminha aqui que depois você podia trazer. Ficou amarelo em cima da... Eu queria ler esse aqui, tá? Possível dar uma certinha aqui, só para a gente mostrar para eles todo o trecho. Sim, só um minutinho, pessoal, que eu vou tirar a apresentação para editar aqui. Enquanto isso, pessoal, quem puder acessar a lista de presença, a gente está com 138 pessoas na sala e somente 38 assinaram. Se puderem aproveitar esse minutinho para abrir no chat, que tem o link da lista de presença. Obrigada. Dá para colocar de novo aí a lista? Ah, não, tá ok. Beleza. Então, pessoal, voltando aqui, só para a gente finalizar, tá? Esse aí é o relato que o padre Antônio Ruiz de Montoya escreve num livro chamado A Conquista Espiritual, onde ele diz sobre o caminho. E a partir dessa narrativa dele, né, é que vão criar muitos outros historiadores, vão trabalhar em cima dessa narrativa. Ele escreveu lá em 1639, no livro Conquista Espiritual, lá no capítulo 22. Ele diz assim: em todo o Brasil é fama constante entre os moradores portugueses e entre os nativos que vivem na terra firme que o Santo Apóstolo começou a sua marcha desde a ilha de Santos, situados ao sul, em que hoje se vêem rastros indicadores desse princípio de caminho ou vereda, ou seja, nas pegadas que o Santo Apóstolo deixou impressas numa grande penha. O Santo Apóstolo é o São Tomé, tá? E uma grande penha aí é uma grande laje de pedra, localizada no final da praia, onde desembarcou em frente da Barra de São Vicente. Segundo quer o povo, elas se enxergam ainda hoje, menos de 1/4 de légua da povoação.
Eu não as vi, mas 200 léguas desta costa terra-dente, meus companheiros e eu vimos um caminho que tem 8 palmos de largura, sendo que nesse espaço nasce houve aqui uma desformatação do texto, tá? Houve dessa vereda uma erva que chega até a altura de quase meia vara. Esta erva, embora de palha, murchada e seca, queimando-se aqueles campos, sempre nasce, renasce e cresce. Do modo que está dito, corre este caminho por toda aquela terra e, como me asseguraram alguns portugueses, avança sem interrupção desde o Brasil. Comumente a chamam de Caminho de São Tomé. Tivemos nós mesmos o informe dos índios de nossa conquista espiritual. Ele teve as informações dos Guarani sobre essa trilha, que está escrito nesse livro aí. Né? E isso confirma essa ideia, né, desse caminho que o Arleto já falou. E aqui eu queria só mostrar mais um mapa aqui para vocês, mas esse mapa já é do século XIX, mas ele vai mostrar um caminho que os caigangues de Guarapuava faziam lá desde 1810, quando é fundada Guarapuava, e os relatos do padre Chagas, que viveu lá até 1828, ele traz as informações que tinha um caminho que saía de Guarapuava e ia em direção a leste, mais ou menos acompanhando a estrada hoje que vai para Cascavel, chegando numa região do Rio Cavernoso, que poderia ser hoje Goioxim, a cidade de Goioxim. Aí eles rumavam para o norte, tá? Passava ao lado da Serra da Pitanga, né? E aqui eles contornavam e chegavam no Rio Piquiri, onde eles iam pescar, nas cachoeiras do Rio Piquiri. Tá? E depois desciam para o outro lado do Rio Piquiri, em direção à foz do Rio Iguaçu, e atravessavam para Palmas. Os caigangues, no caso aqui, não ousavam entrar nesses territórios mais a leste, porque ali tinha a população guarani. Então, haviam vários caminhos. E aí nós vamos, né, a ideia aí, que a Luciane falou, é trabalhar com vocês nos municípios para que a gente possa ir identificando esses sinais e construindo essas trilhas. Tá? Era mais ou menos isso que eu queria apresentar a vocês, né? Agradecer o convite e ficar à disposição para as perguntas depois. Obrigado. Pessoal, eu estou vendo que tem algumas mãos que estão levantadas. Eu peço só que seja ao final as perguntas, porque a gente já vai ter a apresentação de mais um professor. Então, se puderem colocando no chat ou esperar um pouquinho, que ao final a gente vai abrir para as dúvidas. Obrigada, pessoal. Agora a gente vai passar a palavra para o professor Ângelo Priori. Se puder desligar o microfone, a Edislaine. O professor Ângelo é professor do Departamento e Programa de Pós-Graduação em História da UEM e do Programa de Pós-Graduação em História Pública da Unespar. Ele é pós-doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela Universidade Federal do Paraná, autor dos livros Histórias do Paraná, séculos 19 e 20 e Histórias do Paraná Revisitada. Fique à vontade, professor. Bom dia para todos, uma satisfação estar aqui com vocês. Agradecer, então, a equipe do projeto, o pessoal da FADEC, o pessoal das secretarias, né? E eu vou fazer uma apresentação rápida, um pouco para, não sei se responder, mas para argumentar aquela sexta questão que o Arleto colocou, né? Se esses caminhos existiram, onde eles estão e por onde eles vão, né? Então, eu vou rapidamente mostrar as mudanças e as transformações que ocorreram no estado do Paraná ao longo do final do século XIX e todo o século XX, né? Então, eu vou centrar em 2 ou 3 aspectos, né, para dizer como que está hoje a nossa paisagem, né, e como ela se transformou, né,
e por isso difícil localizar esses caminhos, né, embora com todos os vestígios apresentados pelo professor Lúcio, né. O professor Lúcio mostrou vários livros importantes, né, e mais recentemente também teve um geógrafo alemão que esteve fazendo pesquisa aqui no Paraná, né, e ele produziu um livro que foi publicado em 1975 na Alemanha, né, e que depois nós traduzimos, o pessoal da Universidade Federal do Paraná traduziu para o português, e a editora da Universidade Estadual de Maringá publicou, que é esse livro Colonização Agrária no Norte do Paraná, né, na imagem da esquerda é a versão em alemão, certo? E neste livro, né, que ele centra na colonização agrária, né, ele também apresenta nesse mapa sobre o possível caminho do Piabiru, que é um pouco daquele mapa inicial do professor Lúcio, né, dos vários caminhos que tem aí. Então, vocês veem que tem uma linha mais forte aí, né, saindo do Oceano Atlântico e indo até o Rio Paraná, né? Então, se vocês lembrarem daquele primeiro mapa do professor Lúcio, mais ou menos nesse movimento. Só que este mapa também, ele traz esses outros caminhos, né? Tem um que sobe lá do Rio Paranapanema, vai descendo até o Foz do Iguaçu, né? E outros caminhos que vão se intercruzando. Então, é bem interessante que um geógrafo alemão, que esteve aqui mais recente, né, na década de 60 e 70, no Paraná, também vai coincidindo com esses estudos clássicos que o professor Lúcio apresentou, né? Bom, mas o que levou, então, a um pouco a destruição, digamos assim, das vestígios desse caminho, né? Eu acho que o primeiro é a nossa grande devastação ambiental que nós vivenciamos no Paraná, né? Eu trouxe aqui alguns mapas rápidos para vocês mostrarem, né, para a gente ver, né? Mas, ó, esse é o mapa do Paraná de 1890, né? Então, o preto são as florestas, né? A vegetação toda. Então, veja bem, que em 1890 nós tínhamos apenas os Campos Gerais, né, já ocupado um pouco, onde passava a rota do tropeirismo, né, saindo do sul, indo para São Paulo, né, a região de Curitiba, um pouco do litoral, e os campos de Guarapuava e de Palmas, né, que está um pouco mais devastado. O resto do estado, você vê, era floresta praticamente densa, né, e é aí que viviam, né, todas as populações indígenas comentado pelo professor Lúcio, né. Peguei esse mapa do final do século XIX, né, para depois a gente evoluindo um pouco para ver como que foi acontecendo esse desmatamento no Paraná, né? Então, um mapa já mais recente, de 1937, nós já temos, então, todo o norte, o chamado norte pioneiro. Pode falar. Todo o norte pioneiro, né, colonizado, e toda a região centro-sul do estado, né? Mas ainda todo o norte, o que hoje é o noroeste do Paraná, e o centro, e o sudoeste e o oeste, né, ainda ocupado por densa vegetação, né? Isso na década de 30, que já é uma década importante, porque nós tivemos, né, a Revolução de 30, a entrada de Getúlio Vargas, né, e uma mudança, né, na questão agrária do Brasil, e que interferiu diretamente na questão da terra no estado do Paraná, né, sobretudo a partir de 1930. Né? Depois eu peguei um mapa mais atual, dos anos 1950, pode ver que muda pouco ainda em relação a 1937, mas nós já temos os brancos, né? Ali a região de Campo Mourão já tem, né? Já tem outras regiões que vão avançando, né? E 1965, veja bem, já o mapa quase todo devastado, né? Então, com a colonização bastante avançada, né? Para chegar em 1990, né, e que a gente tem a presença de uma vegetação mais densa, praticamente nula no estado, a não ser
o Parque do Iguaçu, que está bem destacado ali, né, à esquerda, e toda a Mata Atlântica, né? E nos Campos Gerais, né, região de Serra, essas coisas, uma presença muito forte. Mas vocês podem ver que o norte do Paraná e o sul e o sudoeste, todo ele é devastado. Então, essa devastação ambiental foi muito presente, né, ao longo desses últimos 100 anos no Paraná, 120 anos, né? E o resultado é isso aí, né? Quer dizer, os tratores entrando para ir derrubando as matas, um cenário que todos os municípios passaram aí nos últimos 100 anos praticamente, né? Bom, aqui é um caso muito específico, muito assim, mas muito interessante. No Paraná, nós tivemos um incêndio devastador no ano de 1963, né? Porque esse foi um ano atípico, não, mas um ano diferente dos demais, porque nós tivemos, o ano começa com uma grande seca, né? Com falta de chuva a partir de fevereiro, março, abril, quase 3 meses sem chover. Depois nós tivemos geadas frequentes, né? No meio do ano, e começa um incêndio muito grande com forte vendaval, né, que vai devastando todo o estado do Paraná, né? Tanto que tem algum autor que fala assim, o Paraná em chamas, né? O João do Vale fez uma música, inclusive, sobre esse evento, a questão do fogo no Paraná. A música chama Fogo no Paraná. E só para vocês terem uma noção, aí eu coloquei esse mapa, né, dos focos de incêndio que ocorreram em 1963 no estado do Paraná. Então, todo o Paraná praticamente teve focos de incêndio que foi devastando, né, muito mais ao norte, por causa dos cafezais, né, que foram queimados pela geada. Então, os cafezais foram devastados, mas também na região central, sobretudo com as áreas de reflorestamento, né? Só para vocês terem uma ideia, né, na Fazenda Monte Alegre, que pertence a Klabin, né, eles tiveram que, a partir de 63, mudar, né, o tipo de plantação, melhorar geneticamente, para que eles pudessem fazer árvores mais resistentes ao fogo, né? Esse incêndio de 1963, morreram 110 pessoas, né, queimadas, porque viveram em volta com incêndio, e dessas 110 pessoas, 46 ou 47 eram indígenas, né? Eram de indígenas que viviam nas suas terras, né? Bom, acho que um outro ponto extremamente importante que a gente tem que comentar é o papel da colonização e o avanço das empresas colonizadoras sobre o estado do Paraná. Então, nós somos um estado que foi amplamente colonizado pelo poder do capital e das empresas colonizadoras, né, com 3 frentes, mas a frente muito forte do norte, onde está em verde, né, e a frente muito forte do sudoeste e do oeste, onde está em azul, né, que as empresas colonizadoras tiveram um papel fundamental, né, na devastação ambiental, né, e no manejo das propriedades, né, na venda das propriedades. Então, essas empresas colonizadoras tiveram um papel importante, né? Só para vocês terem a noção, né? Isso impactou povos indígenas de todas as maneiras e outras populações tradicionais que viviam no estado, né? Muito forte, e mudou o cenário e mudou a paisagem do estado, né? Então, coloquei um mapazinho aí de várias empresas de colonização que nós tivemos no norte do Paraná, mais no centro-oeste, né? Essas empresas, então, após vender as terras, vão mudando o cenário, né, daquilo que era floresta para plantações de café, para plantações de trigo,
como tem essa propriedade aí à beira do Rio Mourão, né, na cidade de Campo Mourão, ou mais na região central do estado, né, naquilo que a gente chama de Serra Geral, com o reflorestamento, né? Então muda um pouco o cenário, muda a paisagem paranaense, e isso vai destruindo os vestígios que nós temos desses caminhos, né? E, por fim, o que vai impactar definitivamente a nossa paisagem é o que a historiografia e os autores chamam de Revolução Verde, né? O que é a Revolução Verde, né? Nos anos 50, 60, 70, né, o Estado brasileiro, potencializado, mas já pela política econômica da ditadura militar, né, adota um conjunto de iniciativas econômicas, sociais e tecnológicas que visava transformar, né, a produção agrícola do Estado, né? Então, aquilo que era a cultura do café e a cultura da cana-de-açúcar foi sendo transformado, né, para a cultura do trigo, do soja, do milho, né, com o impacto da alta tecnologia, com o impacto do herbicidas, dos fungicidas, etc., como essa foto mostra, né? O pessoal fala assim, né, é costume a gente falar, agora no dia 17 de julho, vai se comemorar 50 anos da grande geada de 1975, que dizimou a cafeicultura no Paraná, né? O pessoal fala assim, foi depois da geada de 75 que entrou o soja, o milho, mas na realidade não. Desde os anos 60 já tinha uma política muito bem elaborada pelo Banco do Brasil, pelo IBC, de diversificação da cultura no Brasil, né? E já estava sendo introduzida, né, essa mudança, né? E ao entrar tratores, né, como esses que vocês veem aí nas fotos, vai destruindo esses vestígios todos, né, com esse novo tipo de cultura que a gente tem, né? Então, é um pouco disso que eu queria deixar para vocês, né, para mostrar as transformações que nós tivemos no Paraná, no final do século XIX e ao longo do século XX, impactado, né, pela devastação ambiental, né, pela colonização e pela ação das empresas privadas de colonização, mas não só empresas privadas, porque o Estado também fazia colonização, né, e por o que a gente chama desta Revolução Verde, ou esta mecanização da agricultura paranaense, né, produzindo uma modernização, né, mas uma modernização dolorosa, porque ela expulsou, né, milhões e milhões de pessoas do campo para as cidades, que vão viver nas periferias, né, e com isso transformou toda a paisagem, né, e o ambiente do estado do Paraná e destruiu muitos vestígios dos nossos povos tradicionais, que aqui viveram milhares de anos. Gente, obrigado e fico à disposição de vocês. Muito obrigada, professor. O Leonardo acho que vai agora fazer a leitura de algumas perguntas que tiveram no chat. E agora, quem quiser levantar a mão, a gente ainda tem um tempinho aí para responder as perguntas. Então, bom dia, pessoal. Vou ler aqui para vocês duas perguntas que enviaram no chat. Perguntaram, primeiramente, se a gente vai disponibilizar esse material. Sim, nós vamos disponibilizar todo o material apresentado aqui. A Sala do Empreendedor também perguntou sobre os caminhos no mapa ao longo do Parque Nacional do Iguaçu. Temos a indicação de sítios arqueológicos, mas não encontramos mais informações sobre esses sítios. Quais seriam... Léo, desculpa te cortar, os professores estavam se organizando aqui para sentar. Você tem como refazer só a pergunta, por favor? Porque daí agora eles vão estar os dois sentados aqui e aí eles vão te ouvir melhor. Desculpa, é só que a gente estava reposicionando eles aqui. Tudo bem. Obrigado. Por nada. A Sala do Empreendedor perguntou, relacionado aos caminhos no mapa ao longo do Parque Nacional do Iguaçu, temos a indicação de sítios arqueológicos, mas não encontramos mais informações sobre esses sítios. Quais seriam, onde exatamente se encontram e quais as informações estão disponíveis sobre?
Posso responder? Estão me ouvindo? Ok? Então, a posição dos sítios arqueológicos, né, tem um site agora, no IFAM, chama SICG, S-I-C-G. Você entra lá, né, procura no município, e ele vai levar você até o sítio onde está localizado. Tá? É um site mais novo. E tem um mais antigo, chamado CNSA, que é o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, também para o município. Você entra na ficha do sítio e lá pode ter, nem todos têm, mas lá pode ter a posição, a coordenada para você encontrar o sítio, tá? Ok? Respondeu? Próxima pergunta do João Diego. Em 1929, abertura ou alargamento da Estrada da Mata, caminho que ligava o sul com Sorocaba, com Barão de Antonina. Pode ser um indício da destruição dos caminhos originais do Piabiru? Não, sim, mas veja bem, eu não falei, mas nós temos uma intensa malha rodoviária construída, né, desde o final do século XIX para o século XX, uma malha ferroviária também importante, ela foi mais importante do que hoje, mas e isso foi também sendo motivo para a destruição, né? Essas estradas, acho que o Lúcio pode até falar melhor, o Arleto também, algumas estradas, elas seguiram esses caminhos mais tradicionais, né? Mas, sem dúvida, a malha rodoviária, ela foi intensa no Paraná, e conforme o desenvolvimento, conforme a modernização foi ocorrendo, isso vai destruindo os vestígios, obviamente, né? Sem dúvida, se a gente imaginar que o caminho passava 1, 2 pessoas, com o advento das tropas foi alargando, com o advento das carroções foi alargando, com os veículos automotores foram alargando, sem dúvida. Foi alargando esse caminho e, consequentemente, apagando alguns vestígios, até com efeito de borda na mata, né? Certo. A próxima pergunta do Neto Luiz, para o professor Lúcio, sobre a questão da evidência, evidências arqueológicas, a dúvida dele é com relação durante a prospecção ou pesquisas arqueológicas. Quais seriam as estações ou sítios arqueológicos que foram encontrados mais evidências, artefatos desse povo? Bom, tem alguns locais que são sítios que nós chamamos de históricos, tá? Aí tem evidências de construção. Então, por exemplo, a Vila Rica do Espírito Santo, aqui em Fênix, está protegido, ali é um parque estadual, tá? Tem as ruínas da antiga cidade, que chegou a ter 3.000 habitantes, lá de 1570 a 1630. Tem a Cidade Real, lá em Terra Roxa, também é um local protegido. Lá tem a evidência de uma cidade também que seria a capital aqui da província do Guairá. Tá? Temos a localização de 2 reduções jesuíticas, que também são locais protegidos, né? Que é a de Santo Inácio, no município de Santo Inácio, e a de Loreto, em Itaguajé, e pode ter uma terceira também, ali em Cambé. Mas teve muitas outras que a gente tem a informação histórica, mas não tem a localização. Tá? Então, isso que eu falei. O Paraná hoje tem mais de 2.000 sítios arqueológicos cadastrados. Tá? E agora, o IFAM, né, a importância do sítio, o IFAM está, além da coordenada, tal, está colocando placa nesses locais, né, de acordo com a prefeitura local, os proprietários e tal, para a proteção desses locais. Aí temos que ver cada município, cada local desses aí. Tá? Professor Lúcio, eu sempre chamo a atenção para um artigo do Igor Chimes,
Estão me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Notas prévias sobre as pesquisas no Vale do Rio Piquiri. O Igor Chimes teve em 71 entre Ubiratã e Campina da Lagoa, e ali no artigo ele mapeia alguns quilômetros do possível Piabiru, né, em meio a casas subterrâneas. Então é um artigo que fala claramente sobre o Piabiru e mapeia ele ali no Rio Tricolor, desaguando no Rio Piquiri, entre Ubiratã e Campina da Lagoa. É um artigo muito interessante que vai estar nas referências aí também. Sim. Os trabalhos do professor Igor são muito importantes, né? Nós vamos ter que trabalhar com eles, ler, né? Esse trabalho que ele fez lá, ele até alerta, ele fala, ó, pode ser uma estrada né? Porque ali também, né, Arlito, havia o transporte da produção, a coleta de erva mate, que era levado para o Rio Paraná e depois para a exportação. Então, pode ser o quê? Precisa ter esse cuidado para ver se não era uma estrada de carroças de transporte de erva mate. Então, o professor Igor fala disso nesse artigo, mas ele mapeia, assim, casas subterrâneas, os moldes de enterramento, aquela região que ali já é a ocupação de população G, tá? Não é Guarani, um pouco distante do Rio Piquiri. Então, é muita informação que nós temos que reunir agora, junto com as comunidades locais, para que a gente possa ir ajudando nesse traçado todo, né? Boa lembrança essa sua, viu, Arlito? Estou vendo que tem perguntas muito específicas de algum município todo. Eu acho que essas perguntas a gente pode responder com mais tranquilidade nas próximas oficinas das cidades, das regiões, né? Alguém perguntou aí, passou em Autônia esse caminho? Quando tiver lá a oficina naquela região, acho que a gente consegue responder melhor essas dúvidas. Isso que eu ia propor, professores, que hoje a gente nos propôs fazer mais geral, né, do estado do Paraná, e como eu já antecipei, a gente vai fazer as oficinas regionais e a gente quer trazer esses casos mais específicos nas oficinas regionais. Então, se tiver mais alguma pergunta mais no geral, Léo, se você puder ler, daí essas questões específicas vocês podem ir mandando para a gente anteriormente, que a gente vai verificando, mas a gente responde com mais calma daí durante as oficinas presenciais. Uhum. O Geraldo, ele perguntou, nos últimos anos temos visto avanço muito grande em trabalhos relacionados à descoberta de vestígios de ocupações humanas no mundo todo, usando tecnologia LIDAR. Tem algum trabalho sendo planejado para ser feito nesse sentido relacionado à nossa realidade aqui no Paraná? Eu não entendi o final da pergunta. Tem algum trabalho? É o LiDAR, né? É por laser, né? Avião? Isso. Não, então, veja bem, tem várias tecnologias utilizadas, né? Hoje nós temos foto de satélite, que dá para identificar algumas formações, por exemplo, casa subterrânea mesmo, a gente consegue, talvez, enxergar, mas depois tem que ir lá no local para enxergar, tá? Dá para a gente enxergar corredeiras, onde havia as armadilhas de captura de peixe e tal. Os radares, né? Os radares é para ver o que tem embaixo da terra, para você não ficar escavando em todo lugar. Você passa radares. Então, tem muita tecnologia sendo utilizada, não aqui no Paraná já, tá? Para que seja identificado e depois estudado cada um desses sítios, né? Porque tem as leis hoje com relação à defesa do patrimônio histórico, arqueológico, né? Elas obrigam todo empreendimento, seja uma estrada, um loteamento, usinas, tudo que tem que ter o quê? Tem que ter um estudo, né, ambiental, e junto com o estudo ambiental tem que ter um estudo arqueológico, para o IFAM liberar a licença de operação do projeto. Então, só nós aqui da UEM, nós damos mais ou menos 300 endossos por ano. Endosso quer dizer o seguinte, vai fazer algum empreendimento, se encontrar alguma coisa, né, algum material, ele vem para a UEM. Só nós da UEM, mas tem outros locais que também dão endossos para pesquisas em arqueologia.
São mais de 300 aqui no Paraná, por ano. Okay. Mais alguma pergunta, Léo, ou fechou? A gente tem algumas perguntas ainda. Bem, então vamos lá. A Alessandra comentou que já ouviu falar a respeito do caminho do Itupava, de ser uma das ramificações do Piabiru, mas ela pergunta se há algumas linhas de estudo que não consideram, né? Ela comenta que há algumas linhas de estudo que não consideram assim. Quais as evidências a respeito disso? Entendi. Caminho de Itupava. O caminho de Itupava no litoral. Tá? Litoral. Pessoal, tem os vários caminhos que ligam o primeiro Planalto, a região de Curitiba, com o litoral, né? Caminho da Graciosa, vários caminhos ali já foram estudados, né? Tem rotas turísticas já ali para aquela região do primeiro Planalto ao litoral. Eu acho que o caminho de Itupava, se eu não me engano, é um desses, né? Tem o caminho do Arraial também, ali em São José dos Pinhais, muito usado também. Sim. Tem esse tripé, Arraial, Itupava, Graciosa. Exatamente, Thiago Chuinski, Itupava, Graciosa e Arraial. O João Diego pergunta se o projeto ele fará alguma parceria com a Torre de Tombo, em Lisboa, Portugal, e Arquivo Geral das Índias, em Servilhas, para fazer resgate de mapas, diários e registros históricos. Se o Estado do Paraná pagar, a gente vai. Mas eu acho que as informações mais privilegiadas que nós vamos ter são dos municípios, são das pessoas que vivem ali na região, certo? Que eu acho que a partir da agora a gente vai conseguir colher bastante informações que serão importantes para organizar esses chamados caminhos do Piabiru, né? E como um referencial histórico, arqueológico, turístico para o estado do Paraná. Eu acho que, mais do que ir à Torre do Tombo, que é um lugar fantástico para pesquisa, eu já estive lá diversas vezes, a gente tem que usar a nossa própria população aqui, as informações que nós temos nas prefeituras para desenvolver esse projeto. Daí a importância também dos GTs municipais, né, pessoal, contarem com pessoas da comunidade local, das comunidades tradicionais, então, para a gente resgatar todo esse conhecimento. O projeto também está propondo novas pesquisas, né, que a gente percebe que tem bastante pesquisa dos caminhos do Piabiru, mas ainda tem lacunas, então a gente está propondo também para fazer algumas outras pesquisas referentes a essas lacunas. Então, por isso que a gente quer coletar junto com vocês todas essas informações, assim como o professor Ângelo falou, a riqueza está nos próprios locais, né, que a gente pode fazer esse resgate. Uhum. E a última pergunta que a gente recebeu do Evariston, quando identificado algum vestígio de algo, esse mapeamento precisará ser feito por profissionais? Esse mapeamento é somente visual ou com raio-x também? O Lúcio responde essa. Poderia repetir? Ana Arleto, você Não, pode responder, professor. É da área de arqueologia. Encontrou um vestígio, o que faz? Eu não consegui entender o que ele perguntou. Basicamente, encontrou um vestígio, o que faz? A primeira coisa que você faz, se você encontrar um vestígio, é você comunicar o IFAM. O IFAM em Curitiba, a sétima superintendência, tá? Do IFAM em Curitiba. E aí, eles vão indicar para você qual é o procedimento mais correto que você deve ter quando você encontra algum vestígio, tá? Ou então comunicar a gente aqui na universidade, ou uma universidade mais próxima, e eles vão entrar em contato também com o IFAM. Tá? O IFAM é o órgão do governo que cuida da proteção do patrimônio histórico, né, e arqueológico de todo o Brasil. E tem uma regional aqui no Paraná. Tá?
Então, acho que seria isso. A gente recebeu algumas perguntas ali mais específicas de acordo com cada município, né, que a gente vai responder de acordo com as próximas oficinas, como a Luciane comentou. Mas, com relação ao que foi tratado aqui, foram essas perguntas que a gente recebeu. Pessoal, reforço mais uma vez a importância de responder o formulário de presença que foi enviado ali no chat, vai ser enviado mais uma vez. Então, quem ainda não respondeu, por favor. Tem mais uma perguntinha ali que acabou de chegar. Se tem alguma lei que protege os sítios arqueológicos. Daí a Fabiana levantou a mão. E, Éder, se puder colocar na outra tela, que daí tem um QR Code com o material. Sim, tem várias leis, tá? Sobre a proteção do patrimônio arqueológico. A gente pode fazer uma lista das leis e colocar também aí, né, para disposição, viu, Luciano? Isso, e esse assunto, né, professor, eu acho que a gente vai tratar mais especificamente em uma outra oficina, para tratar junto com o IFAM, com a coordenação do patrimônio, eu acho que é dúvida de muitas pessoas. Então, acho que a gente pode tratar em outro momento. Aqui, gente, a gente colocou QR Code, se vocês quiserem acessar, que vai contar com a apresentação, e tem a bibliografia que os professores utilizaram, e a gente reuniu alguns materiais de estudo, algumas publicações, alguns livros tem nesse QR Code. Se quiserem também propor alguma coisa para a gente inserir lá, podem ficar à vontade. Fabiana, se quiser falar agora. Olá, Temos 20 minutinhos ainda, pessoal. Só um minutinho, eu escrevi no chat a minha pergunta. Bom dia a todos, obrigada por essa manhã tão produtiva, de tantos conhecimentos. A minha pergunta, que tem sido feita nas últimas reuniões que eu participei com vocês, é sobre como nós vamos ter a presença dos povos indígenas, que têm memórias vivas sobre o caminho do Piabiru, sobre o conceito da terra sem males e todas as situações que foram vividas ao longo dessa colonização, também apresentada aqui nessa manhã. Então, essa é a minha pergunta para todos nessa manhã de hoje. Obrigada, Fabiana. Tentando responder a Fabiana. Eu acho que a coordenação de projeto, viu, Fabiana, quando chegar o momento de aproximar onde estão as terras indígenas, elas vão fazer um convite, né, aos povos ali da região, né, para fazer participação no projeto. Acho que isso está no horizonte aqui da coordenação do projeto, né, a participação dos povos originários, sejam Guarani, Caigane, né, ou Xetá, para ajudar na construção aí, reconstrução desse caminho. Então, eu queria comentar com vocês só um minutinho que eu tenho bastante contato com o pessoal aqui da aldeia de Inácio Martins, da terra indígena Rio da Areia, e eu acho que, como todos os pesquisadores sabem, também o pessoal da CETU, da organização, existe um bloqueio na comunicação entre nós e os indígenas, por questões históricas, por questões acadêmicas, de toda essa invasão que foi realizada e que a gente fala muito pouco ainda em âmbito geral, né, dessa colonização, dessa espoliação das terras. Então, eu estou ressaltando aqui novamente para que a gente possa ir criando essa comunicação sutil, essa confiança, esse lugar que é um projeto muito inovador, muito diferente de outros projetos do Estado e de empresas que vieram para realizar projetos aqui, que foram destruindo a natureza, atropelando toda uma cultura incrivelmente evoluída que existia aqui no território do Paraná e de toda a América, né? Então, essa é uma preocupação muito grande que eu tenho nesse trabalho, com muita responsabilidade, porque com a minha conversa com os Guarani, Inácio Martins, eles ficam reticentes, eles se calam, porque existem muitas coisas que não são ditas,
Então, a minha preocupação é essa, eu queria trazer aqui para essa grande reunião do Paraná, para que a gente possa olhar isso para além de quando chegar na terra deles, quando chegar na terra demarcada. Porque, inclusive, nós temos presença indígena em todas as cidades são construídas em cima de aldeias indígenas, as grandes cidades, as pequenas, como Irati, que é a cidade que eu vivo, e todo esse movimento esse apagamento das pessoas indígenas que foram caçadas no mato, que continuam vivendo nas cidades, também precisa ser pensado nessa questão histórica. E é isso, pessoal. Obrigado, viu, Fabiana? Muito importante a sua fala. É a nossa preocupação também, a gente está tendo esse cuidado, né? Estamos convidando, tem alguns grupos, alguns municípios que o pessoal indígena já está participando dos GTs, a gente vê como muito importante, né, eles estarem nessa construção, porque é uma construção coletiva e em cima do legado também deles. A Gabi ali falou da questão da parceria com a FUNAI. A gente está montando uma comissão de acompanhamento desse projeto em todo o estado. A FUNAI é uma das instituições que já foi convidada. A CEMIP aqui do Paraná, que tem os conselhos dos povos indígenas, dos povos originários, também foram convidados. Então, a gente está montando essa comissão para fazer esse trabalho em construção coletiva. A Lara falou que lá em Foz já participaram da primeira reunião representantes das comunidades indígenas e quilombolas. É bem importante isso, pessoal, a gente quer essa construção coletiva, comunidade indígena, quilombola, faxinalenses, então a gente quer enriquecer, né, o projeto como um todo. Tem mais alguém com mão levantada? Alguém que quer falar? Temos 10 minutinhos ainda, senão vamos para o encerramento. Luiz Alfredo. Oi, bom dia a todos. Sou Luiz Alfredo, aqui da região de Palmeira. Mesma relação com o que a pergunta da Fabiana comentou, e agora bem importante a colocação dela, inclusive, né? Também tenho bastante contato com povos indígenas, e eu acho, sim, que realmente eles têm que estar totalmente envolvidos com isso aí, não sei se já foi conversado antes ou não, né, a respeito, porque futuramente nós não teríamos algum problema em relação a isso, né, porque a gente sabe que os indígenas hoje em dia estão ganhando muito espaço, né, eles estão procurando e eles estão conseguindo esse espaço novamente, né, em relação a isso aí, né, futuramente a gente não pode ter algum problema. Eu não entendi muito bem qual que seria o problema que você apontou, Luiz Alfredo, se puder. Se o professor entendeu, se puder falar de alguma coisa mais, essa questão indígena, professor Lúcio? Então, Luciane, acho que você já definiu aí, né, como é que vai ser a participação, mas a Fabiana, ela está correta, né? Tem que ser um trabalho colaborativo com os povos originários, todos aí que tem no Paraná. Isso é a melhor metodologia para que a gente possa construir isso. Eu não entendi o que seriam os futuros problemas aí que o colega colocou aí, né? Ele já deve estar visualizando alguma coisa, mas eu acho que é um trabalho colaborativo, sim, em conjunto, né? Em conjunto aí com os povos originários existentes aqui no Paraná. Não, mas era isso mesmo em relação a essa comunicação, né, antecipada com eles e essa colaboração com eles, né, mas como já foi falado que já tem, né, com a FUNAI e tudo mais, aí tranquilo. Respondeu a pergunta ali. O trabalho está em construção ainda, né, Luiz? A gente tem esse ano inteiro pela frente, como a gente disse, é um plano de implementação ainda, a gente está fazendo esse resgate, construindo essa história, né, recontando essa história,
Então, a gente precisa do apoio de todos, os GTs, como eu disse, os municípios, as IGRs, as regiões são muito importantes para essa construção. Pessoal, a gente teve aquele probleminha no início, peço desculpas novamente. Para quem não conseguiu acessar, não conseguiu assistir, a gente vai fazer uma edição das duas versões aqui, entregar o material todo para vocês. Depois a CETU faz essa publicação, esse compartilhamento com vocês. Agradeço, ficamos no aguardo dos próximos passos, estamos ansiosos para estar aí com todos vocês em cada região turística. Muito obrigada. Professores querem dar um tchauzinho para o pessoal, fazer uma fala final? Tchau, obrigado. Tchau, muito obrigado. Tchau, obrigado. Obrigado. Até, pessoal. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.